Progressões melódicas é um assunto muito interessante, que eu ouço falar de progressões melódicas há muitos anos já. E quando eu comecei a falar sobre isso aqui no canal do YouTube, todo mundo falou, pô, progressão melódica eu conheço é progressão harmônica, né? Não, existe também a progressão melódica, pessoal. Olha que interessante. Estou preparando uma aula bem interessante para falar para vocês o seguinte. Quando você fala assim, como é que eu sei o próximo acorde? Já fiz até um vídeo falando sobre o próximo acorde, né? Como é que eu descubro o próximo acorde? Será que eu tenho que entender de harmonia? Será que eu tenho que entender do campo harmônico? Muito mais do que você precisa entender de harmonia e do campo harmônico, sabe o que você precisa entender? Da melodia. Se você não souber o que é melodia, de repouso, de afastamento e de tensão, como é que você vai saber o acorde, a função do acorde para você colocar ali? Então eu quero trazer uma aula específica para isso. E para ser específica para isso, você precisa ouvir muito. Por exemplo, esse estudo que eu trago aqui, ele é um estudo melódico. Se você praticou desde o número 1, são 13 estudos melódicos que você tocou, que você repetiu várias vezes, que você bateu a meta. E sabe o que aconteceu? A sua memória muscular, ela pegou essa flexibilidade e essa igualdade. Mas tem uma coisa muito mais importante ainda. O seu ouvido, ele ouviu tudo isso que você tocou. Quando você faz isso, você, de tabela, você está trabalhando a sua percepção auditiva. Como que o ouvido meu ele pode reconhecer um acorde numa música sem eu tocar? Ele só pode reconhecer se eu já trabalhei ele com estudos. Aí eu reconheço. Se eu não trabalhei com eles, o seu ouvido não vai reconhecer isso em lugar nenhum. Você vai ficar anos, eu toco, mas você vai sempre depender ali de umas cifras, você vai sempre depender se você toca lendo partituras, sempre dependendo de uma partitura. Você nunca vai ter essa liberdade de ouvir e o seu ouvido falar para você, esse é o caminho. Entendeu? Esse aqui é o acorde tal. Então, a função dos acordes, para esse nível de você identificar qual que é o próximo acorde, ele está muito relacionado exatamente nessa palavra, função. E para entender a função, você também tem que saber como que é a função da melodia. É uma melodia de repouso? É uma melodia de afastamento? É uma melodia de tensão? Só de eu falar isso, você já teria que saber. Pô, melodia de repouso? Então, quais são os acordes que eu posso usar para uma melodia de repouso? Vou falar isso no próximo vídeo. É uma melodia de tensão? Quais os acordes que eu posso usar para uma melodia de tensão? Quem quiser colocar aí, pode colocar aqui no chat. É uma melodia de afastamento? Quais os acordes que eu posso usar para uma melodia de afastamento? As 3 funções básicas que você, pianista, toca violão, toca instrumento melódico, saxofone, né? Um bom músico, quando ele toca, mesmo que ele toque saxofone, ele consegue se expressar muito mais quando ele consegue desenhar os acordes através da melodia que ele está tocando. Olha que legal. O cara está improvisando, um exemplo. Ele está citando no improviso dele os acordes do campo harmônico que ele está tocando. Isso tem uma maturidade, pessoal, muito legal. Mas isso vem quando? Sabendo exatamente o que eu acabei de falar. Você precisa saber função harmônica, mas também a função melódica. Por quê? Se você tiver só harmonia, você vai jogar qualquer harmonia, vai dar certo. Mas tudo é baseado em cima do quê? Das melodias. Então, primeiro você tem que ouvir a melodia e identificar isso. Poxa, essa melodia está tenso, vou usar esse acorde. Essa melodia está afastando, vou usar os acordes de afastamento. Função. Essa melodia está em repouso. Poxa, qual que é o acorde que eu uso para trazer aquele relaxamento? É essa que é a pegada. Legal? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O domínio da sua mão esquerda, ele tem que ser independente da mão direita. Eu acho que já teve uns 3 ou 4 vídeos que eu trouxe e eu fui mostrando na minha execução a forma que eu ia tocando a mão direita e a mão esquerda. Fiz o seguinte, eu tirei a minha mão direita e falei, ouça só a mão esquerda. A mão esquerda estava fazendo tudo. A mão esquerda estava fazendo baixo, né, porque eu estava fazendo piano solo. Mão esquerda fazendo baixo,
fazendo a harmonia. Entendeu? E ainda fazendo algum contrapontozinho, né? Uma parte melódica ainda com a mão esquerda. Quando você soma isso com a mão direita, fazendo as extensões da harmonia que a própria mão esquerda está fazendo, fica muito cheio, fica rico. Agora, se você tem dificuldade, por exemplo, na subdivisão rítmica, eu sempre bato aqui no meu canal. Inclusive, eu tenho 2 cursos desenvolvidos falando exatamente disso. Um é a técnica, que é esses 48 estudos técnicos mecânicos, que é um estudo excelente. São 48 videoaulas que eu estou explicando exatamente como você deve estudar para você adquirir esses resultados até o final. E tem um estudo meu que chama-se O Domínio Total das Figuras Rítmicas. Você vai ver aqui na descrição. Cara, esse estudo, não tem como você, pianista ou tecladista, não ter essa liberdade rítmica para tocar com as 2 mãos. Porque você vai fazer, além da subdivisão de muitas figuras rítmicas, você vai estar fazendo uma espécie de acompanhamento com a mão esquerda. Então, é um estudo que eu falo que já não é para iniciante, né? Esse estudo, o domínio total das figuras rítmicas, você já precisa ser intermediário para você entender, ok? E porque ele vai te exigir independência, né? Ele vai trabalhar com a sua independência. Então, se você está iniciando, essa ainda não é a proposta para você. Você ainda precisa passar por algumas etapas até chegar lá, beleza? Mas se você já tem essa noção, já é intermediário, é um estudo. Se eu tivesse essa oportunidade de ter esse estudo quando eu comecei, não pensaria 2 vezes. Tem tudo aqui na descrição, esses 2 cursos são muito importantes para você se desenvolver, que fala e resume tudo que eu venho fazendo e que eu venho trazendo tecnicamente, né? E lembra, isso está relacionado no que eu acabei de falar. Você precisa ter essa mudança de mentalidade. Você precisa dar tempo ao tempo, né? É um processo. Você tem que passar pelo processo para você conseguir adquirir resultados. Isso daí em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida é assim. A gente vai passar pelo processo e lá na frente a gente vai tirar os resultados que a gente passou nesse processo. Se, obviamente, você não desistir, você seguir firme e forte. Quando utilizar a escala harmônica ou a escala melódica, isso daí você vai começar a perceber nas músicas. Dificilmente você vai ouvir nessas músicas de hoje, músicas gospel, falando de músicas gospel, esse estilo, para que você toque isso. Mas MPB você vai achar de monte, a forma de você aplicar. Tudo isso está ligado com o que eu acabei de falar. É aquele ouvido, o ouvido que é relativo. Você praticou aquilo, seu ouvido ele conheceu. Você apresentou aquilo para o seu ouvido, ele reconheceu, ele conhece. Aí quando você ouvir na música, em algum lugar, ele vai reconhecer. Aí você vai saber a hora certa de aplicar. Agora o que eu estava falando, muita gente pensa o seguinte, música menor, pega a escala relativa, né, do tom maior e pronto, você já está fazendo o tom menor. Não é assim não, pessoal. O tom menor, você sabe qual que é o tom menor mais usado em música? Isso pode ser no meio gospel, em todo lugar. É a menor harmônica. Por que a menor harmônica? Se você for pensar comigo, no modo menor, natural, você já reparou que o 5º grau ele não é dominante? O 5º grau ele é um acorde menor. Portanto, é um tipo de escala, ou um tipo de modo, né, que não dá para você usar para ter função. É um acorde que não tem uma função dominante e isso, para que você construa num campo harmônico menor, ele não é funcional, né? O nome já vai dizer. Então, qual que é a escala que você pode usar? Qual que é o campo harmônico que é mais usado? É o harmônico ou o melódico, porque eles vão ter o 5º grau dominante, né? Tem uma série de outras coisas que é importante ser ditas, mas se eu for falar aqui, a gente vai decorrer muito aqui. Vou trazer esses estudos de uma forma fragmentada.